Oi pessoal, tudo bem? Então, vou explicar um pouquinho sobre a constante de equilíbrio em termos de concentração, que é o Kc. Existe o Kp também, que é em termos de pressão, tá? Que é só utilizado em casos de substâncias gasosas, tá? A constante de equilíbrio em termos de concentração, no caso Kc, ele só é utilizado para gases, ou seja, para substâncias no estado gasoso, ou então no estado aquoso, certo? Substâncias que estiverem no estado sólido ou líquido não entram nessa expressão, não entram nesses cálculos aqui, tá? Só as que estão em estado gasoso e em estado aquoso, que é quando está dissolvida em água, certo? Vou dar um exemplo aqui. Como na aula passada foi só estudado sobre a expressão, montar a expressão. Então, o que diz a constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio, Kc, em termos de concentração, ela é uma relação entre os produtos e os reagentes. Produtos dividido, então, pelos reagentes. Como seria isso? Como que a gente colocaria, então, faríamos aqui a expressão? Como montaríamos essa expressão, que nada mais é que uma fórmula, tá? Então, nós vamos pegar aqui esse exemplo genérico. Esse exemplo genérico diz o seguinte: A de A mais B de B, ou certo, uma certa quantidade de A mais uma certa quantidade de B, entre em equilíbrio. Olha só, essa flechinha que vai e volta indica que está em equilíbrio, formando, nesse caso, C de uma substância C mais D de uma certa substância D. Então é genérico, é só para a gente compreender um pouquinho aqui, tá? Como nós montaríamos então aqui essa constante? Vamos pegar aqui, então, os produtos. Na reação, a gente sempre olha primeiro pela reação direta, aquela que está indo para a direita. E tem a reação inversa também, só que vamos analisar pela reação direta. E os produtos são aqueles que estão formados após a flechinha. Então, como seria? O que diz, então, a constante? A constante diz o seguinte, que os produtos... As substâncias que são dos produtos, elas devem se elevar ao seu respectivo expoente, ou seja, aquele coeficiente que está na frente da substância, que vai ser um número no caso, vocês vão ver depois nos outros exemplos, eles vão se tornar expoentes. E a gente então vai multiplicar, é uma multiplicação dos produtos. Tem mais um produto? Então vamos lá, é o produto D. Tem coeficiente aqui? Bom, tem um coeficiente dele, qualquer, tá? E nós vamos dividir agora pelos reagentes. Os reagentes aqui dessa situação genérica é o A, que vai ser elevado pelo coeficiente A, certo? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, enfim, depende do balanceamento aí da equação. Tem mais um? Então, a substância B, que será elevado pelo expoente B. Então, essa é a expressão. Se o exercício trouxesse valores para cada substância, aí eu deveria substituir aqui e fazer o cálculo. Mas, por enquanto, na aula passada não foi pedido nada disso. Não sei se eles vão entrar. Depois a gente pode fazer em sala de aula mais adiante. Até porque é uma questão muito importante para essas provas aí exteriores, tá? Vou dar um exemplo agora mais claro. O de cima foi genérico, né? Foi aí uma forma da gente falar um pouquinho, dar só uma introdução. Vou dar um exemplo aqui, sobre o equilíbrio da formação da amônia. A amônia, ela entra em equilíbrio químico, e isso é complicado. O equilíbrio químico, ele faz com que a velocidade da reação direta, ela se torna igual a velocidade da reação inversa. É como se reagentes formassem produtos e, ao mesmo tempo, produtos formassem reagentes. Então, parece que entra num círculo vicioso. E aí a gente nunca obtém 100% de reação.
Por exemplo, forma-se 80% de produto e ainda resta 20% que não foi formado. Aí, esses 80%, 60% vai lá e se forma novamente reagentes e aí vira aquela, né? E as velocidades são constantes, se tornam constantes. A velocidade da formação vai ser igual à velocidade da reação inversa, enfim. E aí, o nosso caso aqui é montar, então, a grandeza, a expressão da constante em termos de concentração, no caso o Kc, tá? Reparem que essa equação aqui da formação da amônia já está pronta. Então, nós temos aqui uma substância no estado gasoso, ou seja, 3 mols, olhem só, 3 mols de H2 de hidrogênio gasoso mais 1 mol, não aparece, mas é 1 mol de N2 forma 2 mol de NH3 também, que é amônia. A amônia é gasosa em seu estado puro, tá? Então, nós temos aí, pelo balanceamento, esses valores. Como a gente não vai calcular nada, esses valores para nós não vai influenciar em muita coisa. O que vai acontecer é que esses valores vão se tornar expoentes, tá? São esses valores que vão se tornar expoentes. Então, vamos lá, o que nós vamos fazer? Produto, lembrando aqui em cima, ó, produto dividido por reagentes. Quem são os produtos aqui? É gasoso? Ótimo, então vai entrar na expressão, é o NH3. Tem expoente? Tem porque ele tem 2 mols dele, certo? Dividido pelos reagentes. Quem são os reagentes? Estado gasoso, nós temos o H2, que vai ser elevado a 3, porque 3 aqui é quantidade de mol, né? Pelo balanceamento tem 3 mols, 3 partes de H2, vezes, tem outro, o N2, é gasoso, certo? E vai ser elevado a 1. É só isso que precisamos fazer, tá? Ou seja, montar a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração, Kc. Se fosse em termos de pressão, seria a mesma coisa, tá? O próximo e último, deixa eu ver se vai ser o último, não é o último. Ai, meu filho chegou. Então, vamos para o outro exercício aqui, ó. Esse é um pouquinho diferente porque já vai entrar substâncias sólidas. E aí, as substâncias sólidas não vai participar. Vamos lá. Equilíbrio da decomposição do carbonato de cálcio, que é o CaCO3. Podem verificar que na reação o carbonato de cálcio ele está se separando, se decompondo em CaO, ou seja, óxido de cálcio e gás carbônico. Tá, vamos montar então a constante de equilíbrio aqui para essa equação. Vai ali um pouquinho. Então, vamos lá. Podem ver, então vai ser a constante